Muito boa tarde a todos. Depois da nossa sessão de manhã, que julgo que foi extremamente produtiva e frutuosa, eu vou, como presidente desta conferência temática, cujo tema, como sabem, é público, privado, social, a complementaridade do sistema de saúde como um ganho para o utente. Vou deixar a cargo do Sr. Moderador, o Dr. Alexandre Lourenço, Presidente da Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos, a tarefa da moderação e da apresentação dos oradores e dos comentadores, e desejar uma ótima sessão e, como bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, fazer aqui uma pequeníssima provocação, atendendo ao tema. Acho que de manhã isso foi relativamente transversal, a importância do sistema no seu todo, e adiantaria 3 ou 4 apontamentos muito breves da minha autoria, que são a necessidade de, nesta como noutras matérias, de haver pragmatismo no que respeita às opções relativamente à saúde, que haja transversalidade, nomeadamente com outras áreas, isso também já foi focado da parte da manhã, responsabilidade, com 2 palavras que, na minha ótica, devem andar sempre de mãos dadas: direitos e deveres, para profissionais de saúde, para a sociedade, para os utentes, para os doentes e, obviamente, sustentabilidade dos sistemas de saúde. Portanto, sem mais, eu passaria, então, solicitaria ao Dr. Alexandre Lourenço para prosseguir na sua tarefa. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado à organização por nos incluir neste painel. Dado o tempo que temos, o número de oradores e de comentadores, nós vamos obedecer algumas regras curtas. Vamos dar a cada orador 5 minutos para fazer a sua exposição e o mesmo tempo aos comentadores antes de passar para as perguntas para a audiência. A nossa organização tem 5 oradores, um que representa a parte pública da prestação dos cuidados, outra a parte privada, outra a parte social, e depois alguém para a complementaridade e alguém para os utentes. E por isso vamos começar pela visão global do sistema. Eu vou pedir ao Dr. Jorge Penedo, que é Vice-Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, que dê uma visão de médico e da sua experiência nesta área sobre a complementaridade e a agregação deste sistema. Ora, muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas e Presidente da CNOP, Dr. Antônio Silva, Excelentíssimo Sr. Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, digníssimos colegas de painel, comentadores e oradores, minhas senhoras e meus senhores. O debate em torno do papel dos setores público, privado e social no Sistema Nacional de Saúde é um dos mais antigos da nossa jovem democracia. Certamente que não foi o acaso que levou a organização a escolhê-lo para a primeira destas conferências que esta convenção desenhou num momento único em Portugal. É uma verdade inquestionável que, sem um financiamento realista e adequado, não é possível continuarmos a garantir, no mínimo, o atual panorama dos cuidados de saúde de que temos vindo a desfrutar. Mas desenganem-se aqueles que pensam que o incremento no Orçamento de Estado é por si só suficiente para tal. É hoje claro para todos que o Serviço Nacional de Saúde é um bem por demais valioso, um bem para o qual importa olhar de forma moderna e atual. Como é igualmente claro que os setores privado e social se têm vindo a desenvolver gradual e sistemicamente. Consequentemente, deve ser igualmente claro que é imperioso que o Estado regula o papel destes 3 setores no nosso sistema de saúde. Um imperativo que se encontra bem claro desde há vários anos. E importa referir que alguém, certamente atento, escreveu que as prestações de saúde a que os utentes do Serviço Nacional de Saúde têm direito pode ser garantido por entidades não integradas no SNS. Falamos do artigo 15º da Lei 56/79, também conhecida por Lei de Base da Saúde. Alguns anos mais tarde, curiosamente, é afirmado que o sistema de saúde é constituído pelo SNS e por todas as entidades privadas e do social e por todos os profissionais livres que acordem a prestação de todas ou algumas atividades.
E mais se acrescenta, nesse mesmo diploma, que o Ministério da Saúde e a ARS podem contratar com entidades privadas a prestação de cuidados de saúde aos beneficiários, sempre que tal se afigure vantajoso, nomeadamente face à consideração do binómio qualidade-custos e desde que esteja garantido o acesso. Este texto faz parte da base número 12 da Lei número 48/90, também conhecida por Lei de Base da Saúde. Uma lei promulgada por Mário Soares e referendada por Cavaco Silva. Uma lei com 28 anos. Uma lei que, importa reconhecer, foi aprovada há alguns anos após a Lei do Serviço Nacional de Saúde. Curiosamente, estas duas leis foram votadas na Assembleia da República com votações partidárias cruzadas, portanto opostas, e que ambas diziam a mesma coisa relativamente ao tema da complementaridade, relativamente aos 3 setores. E, voltando a referir algo que não pode ser deixado de se insistir em que o Serviço Nacional de Saúde é inequivocamente um dos nossos maiores bens. Importa referir, no entanto, que as necessidades dos anos 70 não são as necessidades dos nossos dias, a sociedade dos anos 70 não é a sociedade dos nossos dias e a medicina dos anos 70 não é a medicina dos nossos dias. E, portanto, o que deve estar verdadeiramente em discussão é qual é o papel que deve caber ao setor público, ao setor privado e ao setor social em toda esta grande questão que tem a ver com a prestação de cuidados de saúde a todos os portugueses. Das várias funções do Estado relativamente ao sistema de saúde, que têm sido também há muito debatidas, aquilo que se fala das funções de regulação e fiscalização, e encontram quase uma completa unanimidade em que elas cabem exclusivamente ao Estado. A função de financiamento foi hoje já, da parte da manhã, amplamente discutida e também aí se lançaram pistas importantes para este debate. E, portanto, há uma questão que é a questão muito central que está nesta discussão entre público, privado e setor social e que tem a ver com a discussão de a quem cabe a função do prestador de cuidados. Eu ouvi hoje de manhã ser afirmado numa das conferências por um dos oradores que essa função deveria caber exclusivamente ao privado. Eu confesso que não sou tão radical relativamente a isso, mas esta discussão é por demais importante acontecer e penso que há que haver a coragem de avançar para essa mesma discussão. E, portanto, o Estado deve garantir um acesso universal, um desenvolvimento financeiramente sustentável, mas é preciso também dizer que em quase tudo daquilo que é importante para nós, a alimentação, a energia, as comunicações, já está tudo muito delegado no setor privado. Falar nisto no setor público, no setor da saúde, é por demais incómodo. E, portanto, os comentários relativamente a isto, eu peço desculpa, mas só agora é que vi o tempo, só agora é que ligaram. Desnatação do setor público sobre tratamento de seleções adversas, dizem alguns para dizer mal do privado, outros dizem maior eficiência, melhor pagamentos, os profissionais, uma atitude mais focada para dizerem bem do privado. O que é certo é que o Imperial College fez, em 2017, um estudo sobre este tema. E o que eles consideram é que, em relação a países de baixo e médio rendimento, a questão de bons serviços efetivos mais inovadores na prestação está mais associado ao desempenho privado e capacidade de treinar novas gerações de médicos, de técnicos e de enfermeiros e de aspas. Ou seja, o privado e o social acabam por trazer uma competitividade que não existia antes, acaba por trazer novas maneiras de olhar para todo o processo e, portanto, acaba por trazer uma dinâmica a todo o sistema. Por outro lado, e quase a terminar, é preciso dizer aquilo que todos reconhecem de uma maneira mais ou menos aberta, é que o sistema público de prestação, tal e qual como está a atingir a sua limitação relativamente à capacidade que tem de fazer prestação de cuidados. E, portanto, ou há uma enorme revolução naquilo que é a mudança de regras, ou o setor público está neste momento com grandes dificuldades em avançar para continuar a dar mais e mais e mais. E, portanto, aqueles que dizem que o sistema público deve garantir 100% da prestação, eu estou totalmente em desacordo com isso. Eu penso que os portugueses estão em desacordo com isso, porque os portugueses hoje em dia optam entre público e privado e social de acordo com aquilo que para eles é mais interessante. E os profissionais de saúde já há muito tempo que não têm este pejo e trabalham no público ou no privado ou no social de acordo com aquilo que são os sítios que consideram poder ter mais qualidade e melhores meios para desempenhar aquilo que é
verdadeiramente a meta subfissão, que é tratar bem os portugueses. E, portanto, esta questão eu penso que, de facto, tem de ser discutida e termos conclusões muito rapidamente, com o risco de criarmos um sistema totalmente imóvel e incapacitado de dar as melhores respostas. Muito obrigado. Muito obrigado. E então passamos para a maior parcela do sistema atual, a maior parcela atual, e vamos pedir ao Dr. Vítor Herdeiro, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que faça os seus comentários e a sua apresentação. Muito bem, muito boa tarde. Antes de mais, felicitar os organizadores, não está aqui o Dr. Uri Castro Alves, mas felicitar a organização desta conferência e desta Convenção Nacional. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da mesa, enfim, em sentido figurado, e o Sr. Moderador, todos os colegas e todas as pessoas presentes. Eu vou tentar seguir um bocadinho a narrativa ou a metodologia que nos tinham proposto, que era elencar alguns constrangimentos nesta área, e esta área é a área da complementaridade do sistema de saúde, e depois também dar-lhes priorizá-los, digamos, a resolução desses constrangimentos. Portanto, tem 3 ou 4 constrangimentos que me parecem resolúveis, e a começar por um deles, que me parece muito sencillo, como dizem os nossos irmãos de Castela, que é ineficiências que decorrem de não haver um processo clínico único e que tem que ver com esta questão da complementaridade entre o público, o privado e o social. Isto porque nós no público, enfim, já os profissionais de saúde já conseguem aceder ao processo clínico eletrónico, e penso que há aqui ganhos importantes de eficiência, de não repetição de exames, mas também de segurança clínica, se conseguirmos ter no sistema um processo clínico único. Penso que isso não é assim uma coisa tão difícil, e acho que é importante por estas razões, porque no fundo evita a multiplicação, nomeadamente de exames, e também porque se diminui o risco para o doente. Depois, por outro lado, e também continuando, olhando sempre para este tema, desta perspectiva da complementaridade, há coisas ou há assuntos em que o público tem naturalmente que aprender com o privado e com o social, e que pode aprender, mas também há assuntos em que eu sinto que o público está bastante à frente. Bom, eu venho de uma unidade local de saúde de Matosinhos, e nós, de uma unidade local de saúde, que é de Matosinhos, era isto que queria dizer, e nós olhamos para o doente e não para os episódios. Portanto, olhamos para o doente no seu percurso, digamos, vital. Não é? E eu penso que o setor social e o setor privado em Portugal podem fazer esse upgrade para também fazerem parte do sistema, que é olhar para o circuito, não para o episódio, não para aquele evento, mas há margem para olhar para o doente de outra forma e para a patologia de outra forma. E, portanto, aí, naturalmente, que podemos ajudar. Há um espaço de melhoria. Ainda na senda da complementaridade, eu diria que, e aqui mais para o setor social, nós sentimos, e penso que todo o sistema sente, uma ineficiência muito forte de resposta da rede de cuidados continuados e paliativos. Nós nos hospitais temos todos os dias 40, 50 pessoas que estão em internamentos inapropriados, ou por causas sociais, ou por precisam de cuidados continuados, e penso que o setor social pode dar uma forte ajuda para que, no fundo, o sistema seja mais compreensivo e menos ineficiente, porque tudo isto gera ineficiências, para além das conhecidas desvantagens e perigos de uma pessoa estar internada num hospital de agudos de forma inapropriada. Enfim, não vou falar aqui das infecções nosocomiais, todos conhecem. Por último, dizer-vos que há um constrangimento muito forte hoje no setor público e que tem que ver com a falta de autonomia dos conselhos de administração. E o que é que isto tem a ver com esta questão da complementaridade? Tem muito que ver, porque a complementaridade, para ser real e para ser verdadeira, implica que cada um faça verdadeiramente aquilo que pode fazer. E tudo aquilo que possa fazer. E nós, o que hoje sentimos,
enfim, a pretensão não é falar sobre o setor público em geral, mas o que eu sinto na OLS e que sentimos muitos gestores em hospitais é que não conseguimos fazer tudo aquilo que podíamos fazer se tivéssemos essa autonomia. E, portanto, nós hoje é muito frequente não fazer cirurgias porque não tenho auxiliar ou porque não tenho enfermeiros. Não tenho temos camas fechadas e vamos continuar a fechar camas se não vierem enfermeiros e por isso não não posso fazer cirurgias. O que é que isto tem a ver? Bom, isto tem que ver, parece-me que é grave o setor público não usar toda a capacidade que tem instalada, portanto eu acho que é um dever de cidadania e isso, e para que haja uma verdadeira complementaridade entre todos é preciso que cada um seja eficiente naquilo que faz. Nós hoje, de facto, estamos a ser pouco eficientes no setor público e tem muito que ver com esta questão da falta de autonomia. Depois de dizer que parece-me, uma coisa agora mais geral e global, que esta questão da complementaridade deve estar muito informada por duas coisas. Uma, que eu penso que é muito útil separar-se o pagador do prestador. Não significa que um tem que estar fora do Estado ou que tem que estar dentro. Tem que ter autonomia e tem que ser independentes. E a outra, e vejo aqui representantes ao mais alto nível da entidade reguladora, a entidade reguladora da saúde tem que ser muito, provavelmente tem que ser dotada de mais poderes, mas que tem que ter uma função maior, mais forte, mais presente nesta área da saúde. E eu penso que isso protege a complementaridade e protege o papel de cada um. Muito obrigado. Muito obrigado. E falando de complementaridade, então vamos falar do setor privado. Dr. José Lopes Martins, consultor da José Mel de Saúde, há muito tempo ligado ao setor privado num grupo de saúde, mas também com conhecimento do setor público, poderá fazer o seu ponto de vista sobre a complementaridade dos vários sistemas. Obrigado, Alexandre. Sou do professor Orlando Monteiro da Silva, a todos os presentes, o moderador, Dr. Alexandre Lourenço, os meus colegas de mesa, de painel, mais de painel. Vou procurar revelar aqui alguma eficiência, mantendo-me dentro dos 5 minutos exatos. Peço que desconte estes segundos iniciais. Bom, para enquadrar devidamente aquilo que pode ser, e que já é, o contributo do setor privado no sistema de saúde, necessitamos primeiro de definir com clareza, e isto já foi hoje ao longo da manhã e já agora nesta sessão da tarde, já foi referido, mas precisamos definir com clareza qual é o papel do Estado no sistema de saúde. E, de um ponto de vista constitucional, de um ponto de vista das leis ordinárias e de um ponto de vista da realidade, o sistema de saúde português é um sistema misto. Creio que o Sr. Ministro hoje o referiu como tal, mas não seria necessário, uma vez que, por estas 3 ordens de razões, partindo da realidade para a Constituição, o sistema é, efetivamente, um sistema misto. Aliás, o texto constitucional, explicitamente, não atribui o monopólio ou não faz coincidir toda a prestação de cuidados com o Serviço Nacional de Saúde. Bom, num sistema com esta natureza, ao Estado tem de competir, o Dr. Jorge Penedo falou nisso, ser o garante, ser o financiador, através dos impostos que cobre. Em segundo lugar, tem e deve atuar na prestação de cuidados, através de serviços próprios, mas também, e é isso que confere essa natureza mista ao sistema, também contratualizar racionalmente, e eu sublinho estas 2 palavras, contratualizar racionalmente, ou de forma inteligente, como quiserem, a atividade com o setor privado. É que o setor da saúde, queiramos ou não queiramos, compreende uma enorme diversidade de atores, uma pluralidade de atores, e reduzir a prestação de cuidados de saúde ao setor público exclusivo e como tal, não parece uma boa solução para os doentes. Pode afagar
o ego ideológico de cada um, mas não é, de facto, uma boa solução. Em terceiro lugar, compete ao Estado ser o regulador. E o regulador forte e atuante. E é assim que o sistema se pode manter equilibrado. Permitam-me que refute aqui uma ideia que ainda é, e eu sublinho que ainda é vigente em alguns setores, de que o Estado, para garantir o direito à saúde, tem de ser o proprietário e o gestor da produção de cuidados. Trata-se de uma ideia, do ponto de vista errónea, é muito mais um postulado ideológico do que uma forma de olhar para a organização do sistema, porque, de facto, não é a detenção dos meios de produção. Aquele senhor Anse, qualquer coisa, o senhor dinamarquês que esteve aqui a falar, referiu isso com muito a propósito. Não é a detenção dos meios de produção, mas sim o financiamento que garante o acesso, a solidariedade e a equidade. Eu considero importante, uma vez que estamos a construir uma agenda para a década, que possamos estabilizar este entendimento, o entendimento alargado de que é efetivamente, compete, a efetivação do direito à saúde compete ao sistema de saúde na sua globalidade e não apenas a uma parte dela. É que haverá, e esta é a parte que me parece essencial, haverá tanto maior e melhor acesso e maior equidade, quanto mais eficiente for a oferta. E é inquestionável o contributo aqui do setor privado, já que é nessa qualidade que estou aqui a falar, que foi convidado. Primeiro, através de uma participação de grande significado, quer financeiro, quer até como apor para a qualidade de todo o sistema na sua globalidade, falo na gestão privada de hospitais públicos, nas PPPs, se quiserem, da saúde. E, em segundo lugar, na capacidade crescente de satisfazer com qualidade e diferenciação um vasto conjunto de necessidades da população. 3 ou 4 números. O setor privado hospitalar, é desse que estou a falar, e, portanto, não entra aqui em linha de conta nem com o setor convencionado, nem com a medicina livre, que ainda existe. O setor privado hospitalar faz 38% do total de consultas externas especializadas, dos 20 milhões de consultas externas especializadas que é em Portugal, 25% do total de urgências hospitalares, 28% do total de internamento hospitalar, que na sua globalidade é 1,2 milhões de internamentos, e 33% das cirurgias, não entrando aqui em linha de conta com pequenas cirurgias. Trata-se, por isso, de uma componente importante, e eu diria hoje em dia imprescindível, porque a discussão de consideração desta componente é ou fica irrelevante perante o pragmatismo que o professor Orlando Monteiro da Silva referiu aqui no início. Portugal, tal como a maior parte dos países, está confrontado com desafios de grande magnitude no que diz respeito à sua sustentabilidade, não vale a pena, enfim, repetirmos isto. Só mais um número também. Nós temos uma despesa total por habitante de 1.602 euros, inferior em 30% à média da OCDE. Estas contas são feitas de acordo e, enfim, tendo em consideração os diferentes custos de vida, isto é, a paridade de poder de compra. Nestas condições, é um imperativo moral promover o racional aproveitamento das capacidades existentes, sejam públicas, privadas ou sociais. Como também é um imperativo moral que o debate e a procura de consensos, se quisermos, mas talvez de entendimentos alargados, se faça a partir do ponto de vista do utente, doente, do cidadão que adoece ou de antes disso. Não, e o doente, ele próprio, não posso falar, obviamente, por todos, mas presinto que valorize muito mais a satisfação das suas necessidades de saúde do que a posição ideológica em que está. E, portanto, era isto que se me oferecia dizer. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos a ultrapassar em 1 minuto todas as palestras, pelo que vamos pedir 5 minutos mais 1 minuto de tolerância aos restantes oradores. Seguidamente vamos ouvir o Dr. Agostinho Branquinho, CEO de Saúde da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que vem em substituição do Dr. António Tavares.
a perspectiva do setor social nesta área da complementaridade, fica a seu cargo. Muito obrigado a todos. Queria também, na pessoa do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas e do nosso moderador, cumprimentar quer as pessoas que estão a ouvir ou as pessoas que a seguir nos vão comentar e os meus colegas de painel. Eu trago aqui 6 curtas notas para vos falar. E a primeira é repetir algo que, aliás, abriu esta Convenção Nacional. Uma das maiores conquistas da nossa democracia, eu acho que é um pouco ousado dizer que é a maior conquista, porque não há a maior conquista, mas de certeza uma das maiores conquistas da nossa democracia foi a componente social dessa democracia. E o SNS é, sem margem para dúvidas, o aspecto mais relevante disso. E eu acho que não fica mal que nós digamos isso, até para podermos contestar depois alguns viés ideológicos que esta matéria nos traz. Portanto, não tenhamos dúvidas nenhumas, nenhum de nós quer pôr em causa o SNS. Eu julgo que todos nós, e é com certeza o resultado, o output desta nossa Convenção Nacional, todos nós queremos o Serviço Nacional de Saúde, que tem 3 grandes players, digamos assim, ou 3 grandes grupos de players, o setor público, que é a sua principal matriz, e tem também o setor social e o setor privado, e que devem atuar em complementaridade. A segunda nota que vos queria trazer aqui tem a ver com a rede social, e avivar um pouco a nossa memória. O Serviço Nacional de Saúde, que vai fazer 40 anos no próximo ano, teve uma rápida expansão no nosso país porque assentou na rede social, que foi quase toda ela nacionalizada no pós-25 de Abril. Tirando os grandes hospitais universitários que existiam no nosso país, o grande desenvolvimento que aconteceu na criação, na construção do Serviço Nacional de Saúde, teve exatamente a ver com aquela base que estava instalada, que era a base social dos hospitais, das misericórdias, de outras instituições, de mutualidades até, que estavam instalados no nosso país. E já agora permitam-me aqui que faça um bocado o elogio em causa própria, que fala um pouco da minha instituição. Nós estamos há 518 anos na área da saúde. Aliás, nós fomos fundados para gerir 3, na linguagem de hoje diríamos hospitais, 3 hospitais, que eram os que existiam à época, em 1499, na cidade do Porto. Foi essa a nossa gênese. E foi a nossa gênese que nos levou, em meados do século XIX, a construirmos uma das unidades pioneiras na Europa da saúde mental. E já agora falar na saúde mental não é uma coisa importante, porque olhando para aquilo que nós estamos aqui a discutir, o envelhecimento, o aumento da idade de vida, o aparecimento de novas doenças e não sei o quê, e nós criamos aquele que é o Hospital de Conde Ferreira, que o Estado por lá andou a fazer malfeitorias durante praticamente 3 décadas, mas que nós voltamos a requalificar e que hoje também volta a ser uma referência, com todos os seus problemas, volta a ser uma referência naquilo que é a saúde mental do nosso país. E concebemos, construímos e gerimos até 1974 o Hospital de Santo António, que ainda é nossa propriedade. É bom não esquecer isso. E, portanto, que até 1959, portanto, até ao final da década de 60, era o único hospital que existia na cidade do Porto e o grande hospital que existia no norte do país. Portanto, dar esta noção de que a rede social tem e já agora o nosso mais recente, o Hospital da Perlada, em que fomos o primeiro hospital não SNS a integrar a rede do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, dizer-vos que o setor social poderia ter chegado agora, mas não chegou lá atrás, tem uma experiência acumulada, uma experiência feita de sucessos, de coisas menos boas, obviamente, mas temos, digamos assim, essa história que nos traz aqui, que nos há de levar mais longe. A terceira nota tem a ver com o compromisso. A missão mais importante do SNS é assegurar cuidados de saúde de excelência aos portugueses. É para isso que nós construímos o SNS. E para tal tem que haver uma articulação, de facto, entre o setor público, o setor privado e o setor social. E, sobretudo, essa articulação, independentemente do setor que estivermos a falar, tem que ser feita na base da contratualização. E nessa base da contratualização
que deve ser transparente, todos nós devemos saber o que é que o Estado anda a contratualizar em nome dos portugueses e deve ter preços adequados, deve haver estabilidade nesses preços e esses preços devem ser determinados em função dos resultados. E quando nós conseguirmos dar esta volta de não haver preços porque é sim, porque alguém lá atrás entendeu que devia ser assado e quando nós conseguirmos dar este salto para definirmos o preço em função dos resultados, julgo que nós estaremos a dar um salto importante naquilo que é o SNS. A quarta nota que eu tenho aqui é haver melhor Estado. Já os meus colegas falaram sobre isso. Nós temos que ter um Estado melhor, que saiba fiscalizar mais, é preciso mais fiscalização, é preciso melhor fiscalização, é preciso mais regulação. Estamos todos de acordo sobre isso, porque os portugueses assim o exigem. Nós estamos a gastar o dinheiro dos impostos portugueses todos os dias, quando estamos a operar, digamos assim, na área da saúde. A quinta nota que eu vos gostava de deixar ficar tem a ver com planificar o sucesso. E este é também, se quiserem, um dos grandes problemas culturais que nós temos, que é nós planificamos mal. E aqui, só para deixar ficar, a necessidade, que também já foi hoje bem vincada na parte da manhã, de haver orçamentos plurianuais. Nós temos que acabar, a vida não começa no dia 1 de janeiro e acaba no dia 31 de dezembro. Temos que ter a noção de que quanto mais conseguirmos elaborar orçamentos plurianuais, mais eficiência vamos a trazer ao sistema no seu todo. E, por último, falar da complementaridade. O SNS é um serviço público e não só é o setor público que presta serviço público. Em muitas outras áreas, o serviço público é prestado por players, quer do setor social, quer do setor privado. E, portanto, havendo estabilidade, havendo compromisso, esta complementaridade é, com certeza, o caminho para o sucesso que nós todos queremos manter por mais 40, o nosso SNS. Obrigado. Muito obrigado. E se calhar no fim centramos a discussão no utente, porque o utente é a base de todos os nossos esforços, de todo o sistema e de toda a complementaridade. Vou pedir à Tamara Milagre, presidente da Evita, que é a Associação de Apoio a Portadores de Cancro Hereditário, que ponha a sua perspectiva do utente, porque é a perspectiva para nós a mais importante. É para os utentes que nós estamos a trabalhar, para a qualidade da sua prestação, para a equidade e para o bom acesso. Queríamos ouvir a sua opinião com muita atenção. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Vou rentabilizar o tempo, portanto, evitar desperdícios. A identificação aqui do problema mais importante é claramente que o setor público da saúde só por si não tem minimamente capacidade de resposta aos desafios que temos hoje em dia relativamente à saúde populacional. Ou seja, e a tendência é piorar, claro. Depois, o envelhecimento da população, cada vez mais doentes crónicos, pois a medicina personalizada também leva a terapias-alvo, que são boas, portanto, prolongam a vida e também são caras. Isso também é um fator que entra nessas contas todas. Depois, isso cria automaticamente uma maior procura ao médico de família, que já percebemos que temos poucos, nem todos têm. Depois aumenta o tempo de espera para uma consulta. Ouvi falar em consultas de especialidade que demoram 5 anos para ser atendido, acho que é da oftalmologia. E depois há atrasos nos tratamentos e atrasos no follow-up. Portanto, isso tudo leva a piorar a saúde dos portugueses. Portanto, falamos em artigos recentes que falam precisamente na falta de anestesistas. Viseu está à beira da ruptura por causa da falta de enfermeiros. Depois temos, o que saiu mais? Um dos institutos mais especializados em oncologia não realiza cirurgias preventivas há muitos meses. As cirurgias preventivas são medidas de prevenção primária do cancro hereditário, por exemplo, para falar numa mastectomia preventiva ou oforectomia preventiva. Depois, outro grande hospital deste país, também o Serviço de Oncologia entrou em ruptura, uma vez que os utentes, infelizmente,
podem decidir onde se tratam, isso está bem visto, porque os melhores também precisam, então, nesse sentido, recompensados, ou seja, não dá sobrecarregar os hospitais que têm os melhores cuidados, também têm que ser recompensados de alguma forma. Portanto, a verdade é que a saúde teve um corte muito grande. Com a entrada da Troika, sofreu um corte enorme no investimento, ficou abaixo da média europeia. No entanto, o outcome ficou acima da média europeia. E isso à custa de quê? À custa dos profissionais de saúde. Porque tentaram dar tudo e mais alguma coisa para manter a qualidade dos cuidados em Portugal, e conseguiram, mas o ano passado, então, ficamos a saber que, de facto, 60% dos profissionais de saúde estão com síndrome de burnout, que está claramente ligado à vida profissional, e a sobrecarga brutal emocional também que tem. Portanto, isso também é uma questão que deve ser vista. Agora, prioritário para resolver, penso que como representante do cidadão utente doente, não posso admitir o declínio da qualidade de cuidados, antes, pelo contrário, como é óbvio, a fraca capacidade de resposta do setor público e em benefício dos cidadãos, temos que continuar a construção de um sistema inclusivo no sentido de alargar, diversificar as formas de prestação e de gestão dos serviços de saúde, independentemente da natureza pública, privada ou social das instituições prestadoras da saúde, salvaguardando sempre os princípios da muito importante transparência, da prestação de contas e da avaliação de resultados, muito importante. Agora, como é que chegamos lá? A inclusão dos outros setores não invalida minimamente a necessidade de melhorar a sustentabilidade do SNS, pois é fundamental garantir a equidade. Eu vejo aqui 3 pilares em que se baseia essa sustentabilidade, que é, em primeiro lugar, vamos começar sempre pelo início. Evitar os desperdícios de recursos humanos, como vimos há bocado, médicos, enfermeiros, mal aproveitados, em desgaste enorme. A motivação pessoal quem trabalha em saúde é fundamental para produzir mais e melhor. Uma pessoa motivada vem com um espírito completamente diferente para o trabalho. Depois, há métodos estudados que, como o Kaizen, Lean e outros, que ajudam a evitar desperdícios. Há evidência que ajudam, de facto, imenso nessa poupança de custos desnecessários. Outra coisa, não desperdiçar os cuidadores informais, preparar os familiares para a prestação de cuidados básicos nas suas casas. Isso é uma coisa muito importante. Segundo pilar, investir mais na prevenção e no diagnóstico precoce da doença. A prevenção representa 1% dos gastos públicos em saúde, ou seja, Portugal tem um sistema de cuidados que está focado na doença em vez da saúde, que é uma pena. O cancro que mais mata em Portugal, o coloretal, ainda tem uma fraca cobertura de rastreios, sendo um dos cancros que melhor se previne, não é? O cancro coloretal aparece através dos pólipos, isso não é de ontem para hoje, no entanto, não temos os diagnósticos feitos que deveríamos ter. Terceiro ponto, muito importante. Investigar com base no valor em saúde, e vou já concluir, todos os esforços centrados no utente, identificar as necessidades reais, auscultar, capacitar, integrar os representantes de doentes nas decisões em matérias de saúde, nomeadamente na avaliação de tecnologias de saúde e outros processos de introdução e inovação. Muito obrigada. Muito obrigado. E depois de ouvirmos o nosso painel, os nossos oradores, vamos pedir comentários.
pessoas já designadas para pré-comentar e depois abriremos um período de perguntas do público. Eu já recebi uma pergunta que veio do público aqui no PAD, por isso quem quiser fazer perguntas terá algum tempo no final desta intervenção dos comentadores. O primeiro comentador será o Dr. Carlos Andrade Costa, que é Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Doutor, um comentário a estas intervenções na sua perspectiva. Bom, antes de mais, cumprimento todos os intervenientes no painel e, tendo aqui um horizonte a 10 anos, que é isso que estamos nestes 2 dias a perspectivar, eu diria que a escassez de recursos vai necessariamente impelir-nos à complementaridade e à cooperação. Aquilo que se espera nos próximos anos, a necessidade de investimento que se espera nos próximos anos, é impossível continuarmos o setor público por um lado, o setor social por outro, o setor privado por outro. E, portanto, num país relativamente pobre e relativamente escasso de recursos, necessariamente o mais ajuizado para preservar tudo aquilo que já alcançámos em termos de métricas de saúde, a complementaridade é necessariamente uma obrigação de todos nós. Depois, a verdadeira complementaridade pressupõe, em termos dos responsáveis das diferentes instituições, equivalentes graus de autonomia gestionária. Não se pode medir resultados, ou eventualmente será injusto se o fizermos, resultados quando as equipas que estão à frente das instituições prestadoras de cuidados têm graus de gestão ou de autonomia de gestão absolutamente dispares. Quem está no setor público, como eu estou no setor público, sabe bem do que isto significa. É um pouco até desconcertante nós sermos confiáveis para recebermos orçamentos de 90 ou de 100 ou de 100 e tal milhões, ou até muito mais, como outros hospitais, milhões de euros ano para gerir, mas, por exemplo, não termos autonomia para substituir uma enfermeira que vai para casa num processo de gravidez. E, obviamente, que numa instituição há muito mais do que uma enfermeira que vai para casa por um processo de gravidez. No entanto, confiaram-nos para o exercício anual 80, 90, 100, 100 e tal milhões de euros de orçamento. Há aqui qualquer coisa que não funciona. E, portanto, é absolutamente prioritário dar autonomia aos hospitais. Eu ouço muitas vezes, e esta manhã ouvi já isso também, que tem que se responsabilizar e tem que se dar autonomia. A responsabilização da gestão pública está cá toda. Basta ver toda a responsabilidade que temos perante o Tribunal de Contas, perante a Inspeção-Geral de Finanças, perante a IGAS, basta ver isso. A autonomia é que está completamente quase ausente. E, portanto, não é possível falarmos de resultados sem pressupor capacidade de gerir. E sem capacidade de gerir, as nossas instituições dificilmente progridem à velocidade que os próprios gestores e todos os seus profissionais legitimamente ambicionam. Depois, se a complementaridade entre o setor público e o setor social é relativamente pacífica, até porque Portugal tem esta fortíssima tradição das misericórdias e, portanto, é muito fácil estabelecer canais de complementaridade, nomeadamente fora dos grandes centros urbanos. E era bom que se olhasse para o setor social, e nomeadamente para as misericórdias, não reduzindo as misericórdias, e aqui excluo o Porto, e aqui excluo a misericórdia de Lisboa, e esta particularmente bem conhecida por mim, mas reduzir as misericórdias aos cuidados continuados é pouco. Podemos e devemos fazer mais com as misericórdias. E se de facto é relativamente pacífico estabelecer canais de complementaridade entre o setor público e o setor social, é obviamente mais complexo, mas também é necessário fazê-lo com o setor privado. E hoje negar o setor privado na área da saúde é negar a evolução natural das coisas. Tal como o próprio Serviço Nacional de Saúde, ele próprio também tem a sua evolução natural e nós queremos-lo cada vez mais forte, cada vez mais dinâmico e cada vez mais inovador. Há questões que apontam, para além da gestão de recursos e da obtenção de recursos, há questões que obrigam necessariamente a um interface muito claro, nomeadamente com o setor social.
E refiro-me, por exemplo, ao envelhecimento da população e à desertificação do país. Eu trabalhei toda a vida em Lisboa, atualmente trabalho a 120, 150 km de Lisboa. E gerir um hospital em Lisboa é absolutamente diferente de gerir um hospital no interior do país. E a 150, 140 km de Lisboa nós já estamos no interior profundo, onde já é muito difícil ter profissionais para podermos cumprir a nossa função assistencial em relação à população. E, portanto, é preciso olhar para o interior, é preciso criar políticas que estimulem a capacidade de atrair profissionais e é necessário aí criar complementaridades, porque dificilmente o setor público sozinho, em áreas já tão desertificadas, conseguirá cumprir os desígnios que, nomeadamente, a Constituição lhe confere, desde logo o desígnio do princípio da igualdade. O Serviço Nacional de Saúde existe para esbater ao máximo as desigualdades entre os cidadãos portugueses. Ora bem, nós não podemos, por dicotomias de capacidade de resposta num lado e do outro, por essa incapacidade muitas vezes de resposta atempada no interior do país, não podemos fomentar a desigualdade no acesso. E não queria gastar mais tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir à organização que depois ponha os contadores também nos comentadores, senão nós perdemos a noção do tempo. O próximo comentário será feito pelo Dr. Diogo Gouveia, Presidente da Associação de Distribuidores Farmacêuticos. Há uma perspectiva nova quando se fala da distribuição, mas queria uma observação, um comentário ao que aqui foi dito. Muito boa tarde. Agradecer também o convite e congratular pela iniciativa todas as entidades que compõem a Convenção Nacional da Saúde. Eu gostaria de fazer 3 ou 4 comentários a algumas ideias que também já foram expressas e começaria pelo papel do Estado. O papel do Estado, não tenho dúvidas que, enquanto regulador, é esse o papel principal. Enquanto financiador, no nosso sistema social, será sempre o principal financiador. Relativamente à prestação, a questão, eu julgo que não está se é uma prestação pública ou privada, mas muito mais em quem consegue assegurar uma prestação eficiente. E a dificuldade que eu julgo que existe é, em termos de comparação e competitividade, a avaliação do custo ou da eficiência de um serviço prestado no setor público versus a prestação no setor privado. Muitos dos custos no setor público são custos diluídos e é sempre difícil, quando se quer fazer uma avaliação e uma comparação com o setor privado, definir qual é a melhor opção, qual é a opção mais eficiente. A segunda nota diz respeito à informação, nomeadamente à partilha da informação. Nós falamos hoje muito na evolução e na oportunidade que o Big Data pode trazer para diversas áreas, e nomeadamente também para a área da saúde, mas eu julgo que há aqui uma oportunidade naquilo que ainda é o small data, que são dados que estão estruturados e que todos nós temos, mas que os médicos não partilham entre si, entre as diversas especialidades, em que os diversos profissionais de saúde não partilham e, obviamente, existindo agora limitações à propriedade dos dados, julgo que antes de olharmos com grande ambição para o tratamento do Big Data, há oportunidades na partilha de informação clínica entre os médicos e os enfermeiros, entre farmacêuticos e outros profissionais de saúde, que pode potenciar a prestação dos serviços de saúde. Terceira nota, reforçar a questão da previsibilidade orçamental e a urgência de não termos orçamentos dependentes de ciclos políticos, não termos orçamentos dependentes de aprovações anuais. Tivemos no setor do medicamento, onde nós nos inserimos, uma crise profunda entre 2010 e 2014 e foi mais fácil cortar no medicamento do que no resto da estrutura, com impactos drásticos em termos do setor privado que atua ao nível do medicamento, nomeadamente a distribuição e farmácias. Não é sustentável, continuamos a viver num cenário de imprevisibilidade orçamental, dependendo de políticas e de constrangimentos. Quarta nota para o investimento. Já foi referido que, dado as limitações que hoje em dia existem, o setor privado pode ser uma alavanca para o desenvolvimento
E é importante também nesta questão da complementariedade e da articulação que se permita que esse desenvolvimento, se não for possível em termos públicos, que possa acontecer em termos de setor privado. E terminava dando um testemunho de algo que a ADIFA tem em termos da sua agenda política e que tem abordado diversos responsáveis ao nível do setor da saúde. A ADIFA representa os distribuidores farmacêuticos, as empresas que distribuem diariamente às farmácias, em média 2 vezes por dia. Portanto, passa à porta dos hospitais e dos centros de saúde muitas vezes por dia, e temos lançado o desafio a diversas entidades no sentido de podermos ser um parceiro logístico do Serviço Nacional de Saúde. E os constrangimentos que surgem aqui já foram todos referidos. É a questão da autonomia, é a questão da contratualização pública e é a questão da própria organização, muitas vezes, das instituições públicas, que estão de alguma forma cristalizadas e têm dificuldade em olhar para os processos feitos de uma forma diferente. Portanto, também aqui eu julgo que, para além da questão da competitividade e de haver uma avaliação transparente relativamente à prestação no setor público e privado, é importante que também haja uma maior abertura para parcerias público-privado. Ficaria por aqui. Obrigado. Muito obrigado. O próximo comentário virá de João Estevão, do Grupo Trofa Saúde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Aos 3 setores, abreviando e economia de tempo, iria cumprimentá-los desta forma. Uma vez que o tema tem sido a prioridade, deve ser centrarmos e concentrarmos na pessoa. Efetivamente, a pessoa deve estar no foco da atenção, seja qual for a origem da prestação dos cuidados, público, privado ou social. Iria começar os comentários pela intervenção da Tamara, mas antes disso gostava só de deixar 2 notas prévias. Uma primeira para o Dr. Jorge Penedo. Eu creio que hoje de manhã a intervenção, quando se falava sobre a substituição do setor público pelo setor privado, não terá sido exatamente assim. A leitura que eu fiz foi oposta, foi, de facto, quem está no setor privado não tem a pretensão de substituir, porque percebemos claramente que o público tem uma função que o privado, in extremis, não consegue cumprir. Portanto, há uma complexidade de intervenção que o privado não está capacitado para. Muito embora no painel esteja representado um grupo privado que tem das maiores capacidades no país para intervenções complexas e executa muito bem esse papel. A segunda nota, para o Dr. Vítor Herdeiro, a questão do processo eletrónico é de facto um tema, é um tema que os privados começam também a explorar e exploram porque percebem a economia de meios para quem gasta recursos, mas também a economia de meios para, lá está, para a pessoa. No fundo, a pessoa no centro da atenção da prestação. Agora aqui relativamente à Associação de Utentes e, portanto, as notas que eu tirei, fui escutando e que vão batendo certo com todas as intervenções que foram feitas desde a manhã até agora, e que é, primeira nota, preocupante, setor público insuficiente. Vamos lá ver. É verdade, a legislação prevê e nós, privados, fazemos exatamente a tal complementaridade, já executamos. Hoje em dia, achamos inclusivamente que é perfeitamente a complementaridade que garante a universalidade e que o Estado possa cumprir com o seu papel de proteção social. Portanto, sem esta tal complementaridade dos outros 2 setores, eu diria que o SNS, com as debilidades e com as fragilidades que são discutidas diariamente, não teria capacidade de resposta, colapsaria. Achamos que, nesse sentido, a complementaridade já existe. De facto, há fatores que nos obrigam a um novo olhar e daí a prevalência destas intervenções de privado e social a ajudar. O envelhecimento da população, as doenças crónicas, efetivamente apenas irão agravar aquilo que os profissionais de saúde hoje em dia já se debatem de uma forma muito tenaz. Mas não há como evitar a desmotivação dos profissionais, não há como evitar a degradação das infraestruturas e dos equipamentos se não houver um reinvestimento permanente. E, portanto, numa sociedade como a nossa, que felizmente pode usufruir de um sistema dos melhores do mundo, inquestionavelmente,
Se não contarmos com esta ajuda da complementaridade dos outros setores, achamos que aí sim, ideologicamente, a discussão terá mesmo que acabar com a evidência de que o SNS colapsa. E, portanto, nesse aspecto, também tem sido um apontamento comum em todas as intervenções. Estes dois fatores anteriores, naturalmente, vão conduzir ao declínio da resposta. Portanto, as listas de espera, as listas cirúrgicas, as consultas, com anos de espera, num país ocidentalizado e desenvolvido como o nosso, é gritante. E, portanto, nós achamos que até nisso é preciso mais coragem para uma ampliação daquilo que pode ser o acordo entre o setor público e o setor privado, leia-se privado e social, naquilo que é a nossa capacidade de resposta. Achamos que aí sim haverá uma prioridade de aplicação de meios quando o setor público se concentrar muito mais no financiamento e muito mais na intervenção complexa, onde o privado não está nem tem vocação para estar, e mais regulação. Portanto, muito mais regulação. Também foi uma outra nota, aqui sim já por parte do setor social, que foi indicado como uma das partes fundamentais. E, ao contrário daquilo que se pode pensar, o setor privado convive perfeitamente e deseja que haja regulação, boa regulação, e haja cumprimento do normativo legal. Portanto, sabemos todos que o setor privado está escrutinado ao mais alto nível por vários órgãos e muito bem, sobretudo pelo órgão regulador. Não temos qualquer problema com esta matéria. Gostaríamos de ter alguma equidade também aqui. Portanto, achamos que também é uma proteção de igualdade para os cidadãos se o normativo for amplamente aplicado a todos os atores do sistema. Gostaria... Um último comentário. Um último comentário. Gostava de salientar o seguinte, e também foi uma nota que foi passada hoje, é preciso reter que 40% da população tem uma segunda cobertura. Cerca de 40% da população portuguesa hoje tem uma segunda cobertura. Entre seguros de saúde e subsistemas privados, existe a hipótese, o potencial desta população recorrer a cuidados de saúde que não seja no âmbito do SNS. Dito isto, eu acho que a equação fica respondida. A complementaridade também por aqui existe e se não existisse, mais uma vez iríamos assistir a um colapsar da capacidade de resposta do SNS. Muito obrigado. Sim. E passamos agora para o Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, o seu comentário, as suas perguntas, as suas inquietudes. Muito obrigado. Antes de mais, também, muito boa tarde a todos. E o agradecimento à Comissão Organizadora da Convenção pelo convite à União das Mutualidades Portuguesas. Após ouvir atentamente as apresentações dos oradores aqui presentes, exponho as minhas considerações e contributos para que um sistema de saúde mais eficaz. As entidades da economia social solidária têm provas dadas, quer na sua experiência em prestação de serviços de saúde, de história e resiliência, capacidade de gestão, de recursos reduzidos, humanismo e resposta às situações de urgência social e de proximidade e descentralização. As mutualidades têm sentido imensas dificuldades, neste caso da economia social, e constrangimentos que não deveriam ser sentidos face à Lei de Bases da Saúde. Atendendo ao tema desta conferência, parece-me oportuno deixar aqui algumas questões. O porquê que não foi integrada as entidades representativas do setor social e solidário na comissão criada pelo despacho 1222/2018 para a revisão da Lei das Bases da Saúde. Uma segunda questão também, porque é que a Lei de Bases da Saúde atual, de 90, já se passaram 18 anos, ainda continuamos a aguardar a sua regulamentação. Uma outra terceira questão também é que nós sentimos que as entidades da economia social solidária, prestadores de serviços de saúde, que em matéria de complementaridade são relegadas para segundo plano por comparação com entidades privadas, lucrativas.
considerando o retrato socioeconómico do país, não devia esta tendência ser questionada e revista. Uma outra questão também que queríamos colocar, porque sentimos isso, estamos a falar no movimento mutualista que tem 2,5 milhões de beneficiários e que desde 90 que não conseguimos ter prescrições eletrónicas, impossível, os MCDTs, acordos, manda-se contato com as RS, com o Ministério, mandam precisamente para esta regulamentação que falta e já passaram 18 anos. Como sabemos e ouvimos diariamente relatos que, através dos mais diversos meios, que os territórios sem cobertura de serviços de saúde ajustados às suas necessidades. Também nós que estamos no terreno de proximidade junto das populações, em todo o país, e continuamos a sentir todos estes constrangimentos, disponíveis para podermos ajudar o Ministério para as unidades de saúde familiar tipo C, temos custos. Nós, hoje de manhã falava-se, nós temos modalidades associativas de saúde nas mutualidades, com valores extremamente acessíveis. Para a nossa população, é uma população muito carenciada. E, por último, como o Dr. Agostinho Branquinho falou que a Santa Casa Misericórdia do Porto tem 518 anos, dá-vos nota também que o movimento mutualista celebra este ano 721 anos de história. É mais um bocadinho. Foi em 1297, no reinado de Dinis. E a resposta do movimento mutualista na área da saúde sempre existiu e continua a estar presente de proximidade. E se realmente há problemas financeiros, há que recorrer aos meios que existem no terreno, sem estarmos a duplicar e a gastar mais meios. Porque estamos lá com médicos, com clínicas de saúde, com hospitais, para ajudar precisamente para que este Sistema Nacional de Saúde seja cada vez melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Dos comentadores designados, eu preenchi todo o painel. Tenho uma ou duas questões da audiência já colocadas aqui. Tenho mais uma inscrição e vamos fazer uma ronda final depois destas questões todas para podermos integrar e fazer essa avaliação. Em relação às questões que eu recebi previamente, há uma delas que tem a ver com o direito de escolha do utente. Será que o direito de escolha do utente, como uma vantagem, como algo que nós preconizamos, está garantido na complementaridade ou apenas para as pessoas que têm dupla cobertura? Isso é uma questão que gostaria que alguém falasse, até da parte de vista dos utentes, como é que este sistema, que devia de ser complementar, pode resolver alguns destes problemas, nomeadamente no direito de escolha, e isso já foi abordado. Uma segunda área tem a ver com se o sistema convencionado e se algumas das transferências de responsabilidades que são feitas para os setores sociais e para o setor privado está devidamente auditado e comparado, ou seja, se a forma como é feita esta avaliação de responsabilidades ou de parcelas que são transferidas do Estado em sistema de complementaridade para os outros sistemas tem algum tipo de avaliação que nos permita fazer reais comparações e perceber quais são os ganhos, quer em ganhos de saúde, quer também em vantagens económicas. E depois uma pergunta, porque nós estamos todos aqui a falar de algo interessante, nós vemos os sistemas, as instituições públicas a dizer que gostariam de serem complementares e a agradecerem a ajuda do social e do privado, o social e o privado a dizerem que estão disponíveis, mas muitas vezes ficam questões de fora. E muitas vezes surgem, e vem uma das perguntas, é que medidas na regulação, na fiscalização ou na prevenção nós podemos fazer para evitar que haja indução de necessidades em saúde e, com isso, pagamentos de exames complementares ou terapêuticas que não sejam eventualmente financiadas ou necessárias para a população e de estarmos a aumentar custos num sistema que já por si precisa de ter tanto cuidado nessa avaliação. E falámos um bocadinho há pouco, um dos primeiros oradores falou da necessidade de não se financiar o episódio, mas sim o utente, e isto pode ser uma solução. Estas são as 3 perguntas que eu recebi da parte eletrónica e temos uma inscrição na segunda fila, segunda cadeira. Pedia só o favor de se identificar, que era para o conhecer. Obrigado.
Sou Fernando Dias de Carvalho, sou médico, embora reformado. Tenho a especialidade de pediatria, que existe durante muitos anos. Eu, evidentemente, que em qualquer país democrático tem que haver os três setores, o setor público, privado e social. Acho que isto já nem devia estar em discussão, mas infelizmente entre nós ainda está por alguns setores muito fundamentalistas. Mas não era esta a pergunta, não era isto que eu queria dizer, que eu queria, é propriamente porque eu uso a palavra, mas é pelo seguinte: queria interrogar os oradores sobre um assunto que, na realidade, ainda não vi ser posto no sistema de saúde. O sistema de saúde tem que ser, na realidade, global, se nós quisermos desenvolver a saúde da população. Mas também tem que ser global, mas também tem que haver responsabilidades na parte da formação profissional. A formação profissional tem estado a cargo do setor público. O setor público não tem capacidade de formar, pelo menos, os especialistas que são necessários para dar resposta. Eu pergunto se o setor privado dos hospitais não poderia também formar os especialistas dentro das mesmas normas que o setor público forma. Era só essa pergunta. Uma última inscrição, para nós tentarmos cumprir o tempo. Acho que vamos ter capacidade de o fazer. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Arturo Lima, sou médico dentista. E a pergunta que mandei, julgo que chegou, era sobre a liberdade de escolha dos utentes. E a liberdade de escolha põe-se no seguinte sentido. A medicina dentária existe no privado há muito tempo, com bons resultados. Foi grandes ganhos em saúde que Portugal teve com a medicina dentária privada. A medicina dentária existe no setor social há muitos anos e com bons resultados. E a pergunta que eu lhe tinha colocado, e que julgo que chegou aí, era a liberdade de escolha do utente, que é um direito que ele tem. E que hoje em dia, ao fim de 40 anos, que vai fazer o Serviço Nacional de Saúde, ainda não existem no Serviço Nacional de Saúde médicos dentistas ou carreira para médicos dentistas digna para que possam prestar cuidados de saúde aos utentes. E, portanto, a universalidade e, enfim, de todos ao Serviço Regional de Saúde e uma saúde para todos, a saúde não existe sem a saúde oral e, portanto, ela é a coxa nesse sentido, enquanto não houver a possibilidade de um utente poder escolher entre ser tratado por um médico dentista no privado, no social ou no público. A pergunta é esta. Muito obrigado. Pronto, fechamos as questões colocadas. E esta é uma questão também interessante. Como temos questões de vários âmbitos, vamos tentar fazer uma passagem, mas sem repetir todas as questões por todos os intervenientes. E se calhar devia começar ao contrário neste momento. A Tamara falou nas últimas intervenções sobre direito de escolha e liberdade do utente. Como é que nós podemos conciliar esta capacidade do utente escolher com sistemas com financiamentos diferentes e com acessibilidades diferentes? Como é que neste sistema complementar nós podemos resolver o problema? Pequena nota, eu sou alemã, há 21 anos cheguei a Portugal e reparei na saúde oral péssima dos portugueses. E eu tinha a ideia que as pessoas tinham medo do dentista. Mas fiquei horrorizada com as bocas das pessoas, e não estou a brincar. Entretanto, percebi que, de facto, a saúde oral em Portugal não faz parte dos cuidados primários, que é absurdo, porque a saúde oral é fundamental para a saúde geral, não é? Tem consequências graves se não tiver a boca arranjada, mas isso os senhores dentistas explicam melhor do que eu, mas acho que é uma falha, por acaso, na legislação. E do resto, direito livre da escolha do utente, doente, obviamente que é muito importante e é excelente. Neste momento, muito difícil de praticar. Eu, de facto, as redes sociais têm assim, grupos fechados de sobreviventes oncológicos e lá debatem-se os temas muito abertamente e realmente há uma enorme diversificação
na qualidade de cuidados em várias instituições. Ou seja, de um lado, e nomeadamente no público, temos tempos de espera loucos. E quando uma mulher precisa de fazer uma biópsia porque tem uma mamografia suspeita, não quer ficar 2 meses à espera de poder fazer no público uma biópsia. Vai colhendo o dinheiro todo que tem dos familiares e faz no privado. Portanto, isto é uma realidade muito frequente no dia a dia em Portugal. Portanto, agora, eu não sei como se faz, mas há contratos que o público faz com o privado. Agora, eu não sei até que ponto há um controle desses contratos no sentido dos preços praticados. Ou seja, eu tenho a impressão que o preço é o dobro, o triplo do que o Estado ia pagar no público para a mesma intervenção. Posso estar enganada, não sou especialista nessa área, mas os especialistas sabem responder melhor isso. Portanto, eu não sei como se faz, mas maior transparência, sim, é preciso, e precisamente controle também dos resultados. Então, se calhar por aqui um bocadinho mais de sal e pimenta, Dr. Lopes Martins, uma pergunta que surgiu tinha a ver com como é que nós fazemos o controle da indução de tratamentos ou da prescrição de meios complementares fúteis. Isto é uma crítica que muitas vezes se coloca ao setor privado, é que se faz coisas a mais e isso vai causar um incremento dos custos para o mesmo resultado. É uma excelente e importante questão, mas como costumam dizer na televisão, que eu vejo algumas vezes, mas deixe-me responder a duas ou três coisas de forma muito telegráfica, porque penso que foram abordadas aqui, do meu ponto de vista, essa e mais 3 questões fundamentais. Uma delas, e suponho que era comum, quer ao Dr. Carlos Andrade Costa, quer ao Dr. Diogo Gouveia, ou pelo menos numa parte da sua intervenção. Para mim, que conheço bem, ou conhecia, o setor público, tive 20 anos em hospitais públicos e conheço agora os hospitais privados, há, de facto, atribuo a principal causa da ineficiência conhecida, que uns dizem 20, outros dizem 30, outros não dizem nada, mas dizem que é ineficiente e desperdício, ao inadequado enquadramento jurídico com que se funciona nos hospitais públicos. Os hospitais públicos com orçamentos de 90 milhões são muitos, com orçamentos de 150, Vítor, são ainda mais, com 300 e 400, com regras absolutamente inadequadas. E por isso já hoje foi feito um elogio aos gestores que estão nos hospitais, não só aos gestores de topo, como aos gestores intermédios, como aos diretores de serviço, como aos enfermeiros diretores, que são absolutamente heróis no enquadramento deste ano. Eu sei que a componente política da saúde, a componente legislativa, eu faço apelo ao Sr. Deputado António Salles, que tome para si esta causa, há uma completa inadequação do enquadramento jurídico dos hospitais, não é só na substituição da enfermeira que está grávida, é em toda a linha. E a principal causa de ineficiência. Direito de escolha é um direito civilizacional. Ele não tem uma concretização instantânea, nem pode ter, mas tem um caminho. Um caminho foi iniciado o ano passado e é absolutamente atual, contemporâneo e é um direito inalienável a possibilidade de liberdade de escolha. Uma liberdade de escolha que é mais favorecida quanto mais diverso for a componente do sistema. Um sistema monolítico não permite. Atenção, liberdade de escolha com consequências. Eu deixo só a pergunta, o que é que acontece se um centro de saúde tiver, no limite, escolha 0 por parte dos utentes, ou um hospital, ou um serviço, ou uma especialidade, tiver baixa escolha. Pensem para si. Regulação. A regulação foi posta em 2 partes. Uma delas, a utilização ou o incentivo à utilização e à sobreutilização. Há um mecanismo direto, e o mecanismo direto é o comprador, e o comprador cada vez mais sofisticado, porque o utente particular, como se chama, é hoje tendencialmente, está em vias de desaparecer. Mas mesmo esse deve utilizar os seus mecanismos associativos e outros para fazer um controle efetivo. E há sistemas, não sei se está aqui alguém de companhias de seguros, com certeza o João conhece do ponto em que passou, algoritmos
algoritmos que identificam as situações extraordinárias, que são a linha A, moralmente condenáveis, a linha B, sancionáveis até de um ponto de vista legal. Depois, em relação à atividade reguladora genérica, já não só por sobreutilização, mas em relação à transparência na relação contratualizado, e isso não é algo que em nós vigora especialmente, ou de maneira especialmente forte. Mas se o Estado concentrar, o Estado, quem diz o Estado, diz outras entidades que têm contratualização com o setor social e com o setor privado e que condenem, evitem e previnam os abusos. Esta atividade de regulação é uma atividade que não compete só, meu caro Rogério, não compete só à entidade reguladora da saúde, mas a todas as entidades que têm um relacionamento de forma plural. E aqui sem distinção. Sem distinção, uma regulação sobre a globalidade dos prestadores e sobre os decisores na área da prestação. Não sei se respondi à sua questão, penso que tentei responder a outras e à questão do Alexandre também. Passamos para o Vítor. Comentários e, em especial, a autonomia, porque este bate-papo de financiamento da autonomia no sistema público tem levantado muitos constrangimentos e, sendo nós todos solidários com as dificuldades de gestão, sabemos também que muitas vezes o que leva os doentes a optarem ou a fugirem dos sistemas é a equidade e a facilidade de acesso a serviços que eles pretendem de melhor qualidade. Estão bem identificados alguns dos problemas, que soluções? Duas outras notas então sobre isto. Por um lado, secundar as palavras do... Estão a ouvir? Sim. As palavras do Dr. Carlos Andrade Costa e também do meu colega de painel, Dr. Lopes Martins, para dizer que, quer dizer, não pode ficar a ideia, porque seria absolutamente injusta e inapropriada, não é verdade, que o público é assim, sem mais nem menos, por ser público ineficiente. Não é. Não é verdade, enfim. É verdade que nós temos, digamos, ambientes muito regulamentados e isso torna mais difícil a gestão. Eu já vi bastante inovação, quer clínica, quer mesmo de gestão, a entrar no sistema de saúde pela parte pública e ser a parte privada depois a pegar nela. E, portanto, não parece que isso possa ser dito assim, ou ficar essa ideia sem mais, porque não é verdade. Quer dizer, eu parto do princípio e não tenho aqui nenhum paradigma, nenhum prejuízos ideológicos e, portanto, acredito que o sistema é complementar. Agora, o que me aflige hoje, enquanto gestor público, é que essa complementaridade está a ser, digamos, o aumento desta complementaridade, ou melhor, o aumento desta dependência do privado está a aumentar de forma que não é... como é que eu ia dizer? Enfim, não é natural. O que é que está... Vamos lá ver. Reafirmo que não há nenhum prejuízo ideológico com isto e, portanto, convivemos todos muito bem, precisamos todos uns dos outros. Agora, o que está a acontecer neste momento, nesta circunstância em concreto, é que, por exemplo, o meu hospital, que não deixava sair doentes há muito pouco tempo, está a deixar sair muitos doentes. E porquê? Porque não consigo contratar enfermeiros. Bom, dizer-lhe também que a questão da qualidade também não é um exclusivo do privado ou do público, naturalmente. Por exemplo, a questão, falava bem da biópsia. Em Matosinhos, é verdade porque o público também não é todo igual, como o privado não é todo igual. Uma mulher em Matosinhos faz a biópsia na mesma semana, ponto. Ou seja, vai aos cuidados primários, é detectado. Em Matosinhos, há mais de 10 anos que temos saúde oral nos cuidados primários. Bom, não temos a saúde oral que queríamos, não temos. Mas temos saúde oral há mais de 10 anos em Matosinhos, na OLS, na Unidade de Código de Saúde de Matosinhos. Portanto, o que me parece é que, e que é imperioso e mandatório dizer aqui, é que esta complementaridade é importante, eu acho que é saudável e é bom para todos. Agora, neste momento, eu acho que é uma coisa muito conjuntural e tem a ver com as dificuldades financeiras que o país está a atravessar. Quer dizer,
nós estamos a mandar, como dizia outro, resmas doentes que não estão a ser vistos no público, que podiam, com toda a vantagem, não é? Muitos ainda recusam o cheque. E, portanto, eu acredito num sistema, e por isso, mais uma vez, a entidade reguladora é importante, num sistema em que cada um faça até ao limite da sua capacidade instalada o melhor. E, neste momento, eu acho que o SNS, o Estado, pode fazer mais. Não pode fazer tudo, nem deve ter a pretensão de fazer tudo, não é essa a ideia. Agora, pode fazer mais, e é uma pena que não esteja a fazer, e eu penso que é importante que isso seja reafirmado. E isso, naturalmente, pega com aquilo que estava a dizer, que é a nossa autonomia para fazer as coisas mínimas, e aquilo que o Dr. Lopes Martins reafirmou e que conhece bem, quer dizer, há constrangimentos, esta coisa de não poder abrir camas ou ter camas fechadas, ou de ter toda a infraestrutura pesada e cara como bloco operatório. E falta o auxiliar, porque eu não tenho capacidade de substituir ao enfermeiro. E tudo aquilo, todos os especialistas ficam, o doente vai para casa, os cirurgiões vão para casa, os anestesistas vão fumar um cigarro, enfim, isto é que não tem nenhum sentido, não é? Fumar um cigarro, não. Fora do hospital, fora das instalações. Vamos agora então passar para o setor social, até porque algumas das questões que ficaram aqui quase consensualizadas é que é benéfico transferirmos algum tipo de cuidados, nos quais até não há uma grande assistência nem uma grande cobertura, nomeadamente utilizando a rede social instalada. Mas a rede social não são só hospitais, não são só as misericórdias, são uma quantidade de sistemas, muitas vezes no interior do país, que têm apoio local. E como é que nós podemos usá-los como complementares para aproximar os doentes ao sistema e resolver alguns dos problemas que não são de todo de âmbito hospitalar. Às vezes centramos a discussão no âmbito hospitalar, mas há muitos problemas de saúde e de prestação de cuidados que não são de âmbito hospitalar, e as redes, não as redes sociais, a rede do sistema social pode prestar também algum apoio. Eu estou agora, como o Dr. Lopes Martins há pouco dizia, mas já agora deixem-me responder a duas coisinhas antes, e vou responder à sua questão, porque a sua questão é importante, quer pela positiva, quer pela negativa. Em primeiro lugar, dizer e reafirmar uma coisa que é importante. É completamente errado nós dizermos que o setor social ou o setor privado, de facto, são melhores, têm melhor gestão, têm não sei o quê, o setor público. Eu acho que nós que estamos no terreno, seja no setor privado, seja no setor social, seja no setor público, sabemos bem que não é essa a realidade. De facto, hoje em dia, os constrangimentos que existem na gestão pública são enormes, e eu aqui não sou tão otimista quanto o Dr. Vítor Herdeiro, e eu acho que o futuro que se avizinha não vai ser nada fácil para ele e para os seus colegas. Eu julgo que o futuro que se avizinha é um pouco ainda mais complexo e, portanto, essa complementaridade vai ainda ser, essa complementaridade não natural vai incrementar-se. E a complementaridade natural, obviamente, que é salutar e que é bom que aconteça. A segunda nota tem a ver com a fiscalização. Há também um erro, e a gente até vê aqui no painel, há aqui um erro de que nós não somos fiscalizados. Eu estou nestas funções há 18 meses e passei 12 meses, um ano, com uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, uma auditoria do Tribunal de Contas, responder às questões que a entidade reguladora coloca, à minha auditoria interna. Eu já não faço mais nada quase a não ser responder à fiscalização. Isso é bom. Nós tem que haver esta noção de que o accountability não pode ser um chavão que nós utilizamos nestas coisas porque fica bem. Tem que haver. E nós temos que responder por resultados. A terceira nota tem a ver com os preços. Os preços que nós negociamos, que contratualizamos, são genericamente os preços que o Estado contratualiza com o setor público e, às vezes, até no setor social, contratualiza abaixo dos preços que contratualiza com o setor público. Portanto, quando num hospital do setor social se faz uma prótese da anca, o Estado está a pagar basicamente a mesma coisa que paga na OLS de Matosinhos ou que paga com quem contratualizou. E não é a mesma coisa, porque depois há ali um pequeno fator, que é um fator técnico, que pode fazer ligeiras modificações, mas também acontece. Portanto, é isso. O preço está previamente definido e muitas vezes quem esmaga o preço até é o Estado em relação aos outros dois setores com quem tenta negociar.
Quarta nota, ou quinta nota, sobre o problema da formação. Eu, sinceramente, também não vejo por que razão é que a formação dos médicos não pode ser feita no setor privado e no setor social. Nós temos formação de especialistas, no caso da Misericórdia do Porto, temos formação, e só não temos mães, porque existem no nosso país, e é bom que estamos aqui num ambiente de discussão, existem alguns constrangimentos corporativos que impedem que essa formação vá mais longe. Nós somos um hospital eminentemente cirúrgico, por exemplo, no caso da Perlada, as nossas principais especialidades, dentro delas é a ortopedia, e nós andamos há anos a tentar formar especialistas em ortopedia. Nós fazemos 5.000 operações por ano de ortopedia e não temos formação de especialistas em ortopedia. Mas temos de ter a noção que aí, se calhar, até nem é o Estado, não é quando nós falamos de Estado, a administração pública, é muitas vezes também alguns constrangimentos de caráter corporativo que se colocam. Bom, então, e agora, finalmente, respondendo à questão, é assim: se pensam que o setor social vai estar na área da saúde para fazer cuidados continuados, esqueçam, porque isto era menorizar o setor social. Agora, lá atrás, quando em 2006 se criou, e bem, a rede, nós definimos, ou foi definido, que a rede teria naquela altura, teria que haver 15.000 camas de cuidados continuados nas diferentes valências de cuidados continuados. Nós hoje temos 8.000 e poucas camas, estamos a metade praticamente, pouco mais de metade daquilo que foi definido como uma necessidade do nosso país. Mas dessas 8.000 e tal camas, 75% das camas estão no setor social. Ou seja, se o setor social amanhã, porque o Estado não cumpre, há 12 anos que não atualiza os preços. Este ano parece que vai atualizar. Mas há 12 anos que não atualiza os preços, não sei o quê. O setor social decidir fechar as camas, vamos ter um pequeno problemazito aí no país, porque das 8.000 e tal camas, 75% já estão no setor social. E obviamente que nós estamos interessados, e quem trabalha na área da saúde sabe, hoje com o aumento da ambulatorização que existe na medicina, todos nós temos a noção de que temos camas disponíveis que podemos contratualizar com o Estado e muitas vezes bilateralmente contratualizamos com o Centro Hospitalar do Porto, com o OLS de Matosinhos, nas nossas unidades, e podemos ir mais longe. Agora, temos que ir mais longe na justa medida em que o Estado defina um preço que seja o preço justo. Quando o Estado diz que um doente de saúde mental, e desculpem lá eu voltar à saúde mental, porque é uma coisa que me assusta e que me aflige e que julgo, quando o Estado paga 40 euros por dia para nós termos um doente de saúde mental, que tem uma farmácia pesadíssima, e paga um doente de cuidados continuados de longa duração 60 e poucos euros, está tudo dito da completa falta de racionalidade na definição do preço. Portanto, nós estamos interessados nisso, temos, portanto, já dado provas no terreno, portanto, de que estamos interessados em apostar em alargar a rede de cuidados continuados, mas precisamos também que seja introduzido aqui alguma racionalidade na discussão das coisas e continuar a aprofundar, que acho que é este caminho também, esta bilateralidade. Ou seja, é mais fácil eu discutir com o Dr. Vitório Herdeiro que ele me mande mais 20 doentes ou 30 doentes a um preço justo, muitas vezes, do que estarmos a criar aqui uma rede em que vamos mandar uma pessoa que é do Porto para Bragança ou uma pessoa que é de Lisboa para Viana do Castelo, que é o que muitas vezes, infelizmente, acontece na gestão da rede. Alexandre, posso só... 30 segundos, sim. Menos que isso. Esqueci-me de dar uma resposta ao Soutor. Hoje em dia, há de facto participação, sobretudo dos hospitais privados mais estruturados, participação no ensino pré-graduado através de afiliações, quer com a Faculdade de Medicina, quer com escolas de enfermagem e técnicos também. De uma maneira muito bem avaliada pelas faculdades e, desde logo, pelos alunos. Na pós-graduação, saíram este ano, estou a falar da organização onde eu estou, saíram este ano 4 internos de especialidade, com especialidade feita lá também, com boa avaliação por parte dos internos e pela nota que tiveram em fim de curso. Dito isto, isto é suficiente? Não é. É um caminho, mas é um caminho que inexoravelmente vai levar a um aumento da formação pré e pós-graduada em unidades, também em unidades privadas. Aliás, é esse o desejo quer dos jovens especialistas,
quer também dos alunos das faculdades de medicina. Que tem toda a razão no seu comentário. Eu tinha uma encomenda para o Dr. Jorge Peneda, assim passa a ter duas, porque como membro do Conselho Regional e do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, vou-lhe passar um comentário final sobre a formação complementar ou não nos vários setores, se tal for possível. Mas a outra questão que eu também acho que seria importante abordar tem a ver com a regulação. A regulação é algo muito importante, a forma de conseguirmos regular estas relações, e estávamos aqui a ouvir que às vezes é muito fácil fazer um entendimento entre dois, mas a regulação global do sistema é muito complicada. Esses dois comentários seriam, para além dos outros que possam surgir, importante juntar. Muito obrigado. Se calhar vou utilizar... Eu estava ligado. Não é preciso ligar, não é preciso ligar. Quem liga é a Regi. Está? Está ligado. Eu se calhar vou utilizar a técnica do já agora para deixar para o fim. A questão da formação, que é uma questão especialmente querida à Ordem dos Médicos, tem de ser olhada para ela de várias formas. Primeiro, há uma questão que é inequívoca, que o papel da Ordem dos Médicos é na garantia da qualidade da formação. E, portanto, nós não podemos formar mais médicos à pasada só porque alguém acha que são necessários. Primeira questão. Porque há formação de médicos que eu não posso fazer um médico entubar 2 vezes o mesmo doente, reanimar o mesmo doente, operar o mesmo doente. Primeira questão. A questão da qualidade da formação, na qual, felizmente, os médicos portugueses são reconhecidos nacional e internacionalmente por uma belíssima formação. Segunda questão. Tal como o Dr. Lopes Martins disse, 30% vamos facilitar o número dos atos em saúde que estarão a ser feitos neste momento no setor privado. E a formação de especialistas será feita a, provavelmente, 95% do setor público. Portanto, o que é que acontece? Sistematicamente, saem médicos do setor público para o setor privado, porque é o natural que aconteça. E, portanto, o que eu acho que tem que acontecer, e que a Ordem vê com toda a naturalidade que isso aconteça, é que exista uma formação de especialistas no setor público, no setor privado, desde que seja garantida exatamente as mesmas exigências, sejam feitas num sítio ou noutro. Ou seja, serem feitas no público ou no privado, se eu tiver a mesma garantia de qualidade dos especialistas que ali são formados, para mim é irrelevante. Portanto, não deve haver esta questão de... Agora, é preciso perceber que vamos não deixar o mercado funcionar isto, ou seja, eu posso deixar formar especialistas até a minha capacidade de se esgotar, sabendo que posso ou não precisar, ou devo utilizar a formação para limitar isso? É a mesma questão que o Dr. Lopes Martins há bocadinho colocava, que é, se eu no limite a liberdade de escolha de utilização do privado me levar a que certas unidades de saúde percam todos os doentes no seu limite, ou que diminuam, devem elas também diminuir ou não? Porque isto é o que tem acontecido, ou seja, eu tenho um setor privado e social a crescer, mas o setor público continua a achar que tem os mesmos números. Portanto, quanto à questão da formação, para mim, é uma questão muito clara. A questão da regulação, eu acho que é particularmente importante, e para mim o tema da transparência e da clareza das normas tem de ser algo que tem de ser, de facto, existente no sistema. E eu não posso dizer que há regras para o público e regras para o privado. Eu não posso dizer que um bloco é fiscalizado de uma determinada maneira no público e de outra maneira no privado. Ou seja, as regras têm de ser iguais. E na regulação também há 2 temas que eu penso que sejam importantes. Toda a gente preocupa-se muito com a questão de regular o sobreconsumo. Ou seja, fazem mais, fazem mais, fazem mais. Há aqui um pecado capital que eu penso que é preciso recordar. O setor público, quanto mais produzir, mais dinheiro gasta. O setor privado, quanto mais produzir, mais dinheiro ganha. E isto está na gênese do sistema, quer queiramos, quer não. Agora, eu acho que quando se diz que se tem de regulamentar, que se tem de fiscalizar o sobreconsumo, eu estou 100% de acordo. Ou seja, o Estado tem de definir aquilo que para ele é regras e aquilo que deve assumir. Há países que o fazem. Assim, o meu compromisso é este. Mas então também tem de ter a coragem de fazer outra coisa, que é fazer a fiscalização da subutilização. Ou seja,
se o doente demora X meses para fazer uma biópsia, se o doente não tem acesso a etc, 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 isso também deve ser fiscalizado. E, portanto, as duas coisas têm de ser feitas no sentido de ter uma normalização das questões. Só uma nota final relativamente à questão do privado e do setor social. Eu acho que se confunde com muita facilidade uma coisa que é o papel que o setor privado e social tem na contratualização de deficiências do setor público e o que é a prestação do setor privado e social como um ator normal do sistema. Ou seja, eu posso querer ser atendido no setor público ou posso querer ser atendido no setor privado. Agora, outra questão é o Estado não ter capacidade para fazer determinadas coisas no setor público e contrata ao setor privado ou social. Eu acho que é preciso separar essas duas coisas. E depois, deixem-me dar um exemplo. Eu, há 2 ou 3 anos, fiz um relatório que era a Carta de Equipamentos Pesados em Portugal. Portugal tem quase o dobro de TACs que precisa. Não vamos discutir a qualidade de todos eles. A minha pergunta é, quando se fala em investimento no Estado, fala-se em investimento no valor da compra. Não falam no valor da manutenção, no valor da substituição, no valor dos recursos humanos que é preciso juntar, etc, etc, etc. No risco. E, portanto, o que eu pergunto é, será sempre legítimo o Estado achar que tem de ter a capacidade para fazer tudo, ou pode achar que em determinados setores é economicamente mais vantajoso do ponto de vista da relação com o doente, do acesso, etc., mais vantajoso, eu comprar serviços a quem quer assumir esse risco, libertando de um conjunto de compromissos. Quer dizer, este debate, podem dizer que tem uma opinião ou outra. Agora, este debate tem que haver. Porque o que eu não posso é ter um país que tem o dobro de equipamentos de TAC que precisa. Porque isto é que eu acho que é totalmente irracional. Agora, juntar isto tudo, eu admito que não seja uma peça fácil. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós teremos um SNS cada vez mais forte, quanto mais forte for o Sistema Nacional de Saúde. E isto eu não tenho qualquer dúvida. Nós vamos terminar dentro do tempo, mas eu não queria deixar aquela prerrogativa do moderador em Portugal fazer sempre um comentário. Tentei-me abstrair. Mas o meu comentário tem a ver com uma coisa que não foi focada e é paradigmática desse problema. O Dr. Jorge Penedo, no princípio, falou da Lei de Bases de Saúde, nomeadamente na definição do Sistema Nacional de Saúde, que englobava em complementaridade o setor público, o setor privado, o setor social e a medicina livre. E nós aqui deixámos de falar de medicina livre. E nesta discussão de complementaridade, parece que a medicina livre está a morrer. Mas está a desaparecer. E só com este pequeno comentário ela já não entra na discussão da complementaridade, onde se perde muito da relação médico-doente e muitas vezes da ligação da livre escolha do utente no que era possível na medicina livre, ela cada vez desaparece mais e a liberdade de escolha passou a ser entre instituições e não entre o seu médico. E aí era uma coisa que era importante dizer. E com isto passar a palavra a um dos últimos representantes da medicina livre, que é o nosso presidente de painel, que representa um setor em que a medicina livre ainda tem um grande papel e com ele deixaria o término da sessão, com tempo de ainda termos 10 minutos para café antes de começar os próximos painéis. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Alexandre Lourenço. Queria cumprimentar todos os membros do painel e os comentadores, bem como as questões colocadas pela assistência, acho que foram de excelente nível e que agora, com um trabalho de redação, seremos capazes, com certeza, de amanhã apresentar conclusões com que todos se identifiquem. Eu, de alguma forma, e compreendendo muito bem a temática que o Dr. Alexandre Lourenço introduziu, incluo por vezes a medicina livre no setor privado. Mas, em rigor, na verdade, a medicina entendida da forma como a estava a colocar, efetivamente está em desaparecimento, não é? A medicina dentária é uma exceção, ou é alguma da exceção, não é a única. Eu espero que continue a ser assim, porque constitui uma rede de proximidade muito grande, a par, por exemplo, das farmácias e de outras, mas eu julgo que são talvez com 5 a 6 mil clínicas e consultórios de medicina dentária e estomatologia que existem em Portugal, constituem uma rede muito importante de assistência às populações
e esta vertente de uma medicina livre, autónoma, independente, onde a relação de confiança entre o profissional, seja médico dentista, e o destinatário dos seus serviços, para não dizer apenas doente, é crucial e fundamental, saudável no meu ponto de vista. Já alguém falou aqui até na questão da liberdade de escolha, que independentemente do tipo de público, privado, social ou liberal, se quisermos chamar assim, julgo que em Portugal se mantém uma pedra fundamental na assistência de cuidados. Lamenta-se que, efetivamente, a regulação, por vezes, penalize esta medicina livre, privada, por diversos motivos, por taxas, por registros, por burocracia a vários níveis, por licenciamentos, por vezes, muito difíceis de cumprir e desproporcionados relativamente aos tipos de unidades que normalmente estão implícitas a esta medicina livre, mas eu espero que há sempre ciclos nesta matéria, altos e baixos. Eu estou certo que a medicina livre, muito menos a medicina privada, não está em vias de extinção, bem pelo contrário, com certeza está a passar uma fase de adaptação, como aconteceu, sem desprimor para quem quer que seja, muito menos ofensa, com os supermercados, os hipermercados e por aí adiante, e por vezes verifica-se hoje em dia a volta para a loja de proximidade, a loja gourmet. Provavelmente a medicina livre, que o Dr. Alexandre falou, também irá ter um pouco esse caminho. Muito obrigado pela oportunidade.